Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai falar aqui sobre Less CSS, tá? É uma ferramenta bastante interessante porque ele se trata de um pré-processador onde queremos dizer o que com isso? Onde temos uma produtividade melhor, onde podemos desenvolver um CSS de uma forma um pouco mais inteligente e coesa, tendo uma fácil manutenção, uma manutenção facilmente absurda no futuro do que o tradicional desenvolvimento com CSS, tá? O LES, se for comparar entre outros pré-processadores, não é a melhor escolha em questão de produtividade, tá? No meu ver, a produtividade em pré-processador, o Style sai na frente, o Stylus, tá? Eu usei LES, usei SES, atualmente estou com LES, né? Eu prefiro ele do que o SES, não por questão de gostar ou não, mas por questão que o LES ele me dá uma produtividade melhor, tá? E porque eu consigo achar um suporte melhor para ele, ok? Vamos lá, é uma preferência, tá? Não que eu seja o dono da verdade. Bom, a intenção desse vídeo aqui é trazer o CSS produtivo com o NetBeans, né? O NetBeans se trata de uma IDE. Normalmente, algumas empresas têm um padrão de uso, e na minha também tem um padrão de uso, então o padrão de uso é a IDE NetBeans, tá? Eu vou mostrar para você como que a gente vai compilar o LES automaticamente com o NetBeans, ok? Vamos lá, a gente precisa também de três coisas aqui, tá? Já sabemos o que é o LES, tá? Você tem que ter um conhecimento razoável em CSS, tem que saber produzir em CSS, né? Sem pesquisar muito no Google, então você tem que ter uma base sólida, ok? Vou apresentar uma ferramenta para vocês, que vai ser o Preboot, tá? Mas depois eu vou apresentar ele. Primeiro, pré-requisito para esses vídeos aqui, tá? Instale o Node.js, ok? O Node.js é como se fosse uma aplicação virtual para rodar, né? Ele é um motor do Google Chrome, ok? O que eu quero dizer com o motor do Google Chrome? É um motor do JavaScript do Google Chrome, né? Assim como temos o console aqui, né? Esse aqui é como se fosse o motor do Google Chrome com o JavaScript, tá? A grande potencial do Node.js é rodar aplicações em tempo real, tá? Eu não vou aprofundar muito, só dar uma base para você ter uma noção do o que se trata o Node.js, ok? Bom, instala ele aí, tá? Se você usa Linux, Windows, Mac, o que seja, instale ele, não tem segredo nenhum, tá bom? Bom, instalou aí, a gente vai fazer o seguinte, tá? Eu, como estou no Windows, tá? Eu vou usar aqui o prompt de comando, né? Se você tem aí um terminal à sua disposição, é a mesma coisa, tá? Se você está no Linux, não esquece de aplicar o sudo para fazer essa aplicação aqui, tá? O Node ele já instala o npm para gente, certo? Então agora o npm é como se fosse um instalador de tudo. Vamos botar assim, é um exemplo ruim, tá? Mas é o que você vai entender no momento. Depois você pode pesquisar no Google aí do que se trata o npm, ok? Bom, a gente vai digitar de npm install, tá? Isso aqui que eu tô vendo aqui, gente, eu não tô tirando da cabeça não, tá? Aqui você acessa lesscss.org, depois clica aqui using less, ok? E aqui a gente vai instalar o compilador do less, tá? Vamos lá. Tô aqui, então a gente vai digitar lá npm install -g less, tá? Vou instalar aqui o compilador do less, que eu chamo de lessec, que é o less C no final, ok? Vamos lá, ele está rodando aqui para mim. Maravilha, terminou a instalação e olha só, não fecha a tela, não fecha o terminal nem nada do tipo, tá bom? Ele traz aqui para mim as mensagens que foi compilada, né? Algumas versões aqui de algumas coisas, ok? E o que eu preciso aqui? Veja bem, ele gerou aqui, ó. Ele instalou o LES, a versão 1.7.5, se eu não estou cego é 1.5 aqui. E o local onde foi instalado isso daí, tá? A gente precisa acessar esse local aqui para a gente pegar o caminho do compilador, que não é esse aqui no caso, tá? No Windows, ok? Porque o Windows faz gracinhas e eu não gosto de gracinhas. Então a gente vai aqui no disco C, usuário, né? Acessa o Kevin. Cadê? Tem a pasta appdata, não está exibindo, não vou procurar. Appdata, run npm. Ok, aqui que eu queria chegar, tá?
Bom, você vai acessar aí o seu usuário do seu notebook ou computador, entra na AppData, de Running e para na NPM, ok? Vamos lá, é aqui que a gente precisa. Se você está usando o Mac ou o Linux, eu vou usar essas duas referências como terminal à disposição, ok? Então eu vou usar essa referência para falar dos dois. Você vai usar esse arquivo aqui, less-c. Por quê? Logo eu vou chegar lá o porquê que a gente vai usar e o que se trata ele, tá? Eu falei, ele é o compilador. Se você está na bagaça do Windows, você vai usar esse daqui, ó, less-c, ok? .cmd. Maravilha. Agora vamos entender por que a diferença desses dois aqui. Bom, vamos criar o nosso projeto aqui no NetBeans, ok? Um projeto que todo mundo sabe criar, que quem usa, né? Quem não usa, vai aprender agora. Você clica aqui, ó, nesse íconezinho aqui, de uma pastinha aqui, ou vai em arquivo, novo projeto. Ok? Vou criar um projeto em HTML, uma aplicação HTML5, clico em próximo, e aqui eu vou definir o nome do meu projeto. Eu vou chamar aqui de less. Vou chamar aqui de less mesmo. Ok? Bom, vamos selecionar a pasta. Vou selecionar aqui na www. Então ele vai criar para mim uma pasta chamada less. Ok? Vou clicar aqui em finalizar. As próximas etapas ele vai falar se você quer inicializar algum script, algum framework e coisa do tipo. Não precisa, ok? Bom, ele está aqui inicializando, verificando projetos em segundo plano, blá blá blá. Vamos mover esse comentário aqui, já deixar startado aqui que a gente vai usar. Eu vou colocar aqui, eu removi aqui alguma coisa errada, né? Removi, porque eu estava achando estranho a tag aqui. Vou renomear aqui para less. E por enquanto a gente vai tirar essa dívida aqui. Tá bom? Bom, vamos ver aqui o que a gente tem no nosso projeto. Vou vir aqui em arquivos, less. Então ele gerou aqui um monte de pasta e a gente tem essa pastinha aqui chamada public HTML. Ok? É aqui onde vai rodar o localhost, tá? Então o nosso localhost todo vai rodar aqui, tá bom? O que acontece? A gente vai clicar aqui em less, vai clicar com o botão direito, quer dizer, vamos lá em projeto, vamos aqui no less, clica com o botão direito, vai em propriedades, ok? Abrir essa janela aqui, a gente vai clicar aqui em pré-processadores CSS, tá? O NetBeans, nessa versão que eu estou utilizando, que é 8.0, para a web, por enquanto me disponibiliza somente o less e o Sass como compiladores, tá? Automáticos, ok? Espero que futuramente aí ele disponibilize outros compiladores, como Stylus, não sei mais qual a variedade que tem por aí, tá? Então a gente vai clicar aqui em less, a gente vai usar o less, ok? A gente vai clicar aqui em compilar less, maravilha. Bom, aqui tem um arquivo de entrada, ou seja, o arquivo onde vai estar o nosso less e o arquivo onde vai estar o nosso style, onde vai estar toda a produção. Antes de mais nada, eu vou voltar aqui rapidinho. Vou clicar aqui em arquivos. Vou criar duas pastas aqui na public. Vou criar uma pasta chamada less e uma pasta chamada CSS. Dentro da less eu vou criar uma nova pasta aqui chamada building. Vocês vão entender mais por que essa pasta daqui para frente. Bom, vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso projeto. Já temos o que precisamos. Propriedades, pré-processadores, less, compilar less. Ok, maravilha. Bom, sabendo que o projeto já definiu a public HTML como uma pasta raiz, a gente não precisa colocar aqui. Então aqui é como se a gente já estivesse na public HTML. Então aqui a gente vai acessar o less, building. O que é isso aqui? Esse build aqui é onde vai ficar toda a nossa produção, tá? Então é tudo que vai pro ar, ou seja, o que será compilado de verdade. A gente pode ter 1000 arquivos less de utilização, mixins, variáveis, funções, etc. Mas não precisa compilar tudo. Então a gente compila somente o que precisa. O que a gente vai importar tudo depois, vocês vão entender mais para frente. Então, entenda o seguinte, essa build aqui é onde vai ficar todos os arquivos que devem ser compilados. Maravilha? E a saída é a pasta CSS mesmo, tá correto. Só que não é isso. A gente vai clicar aqui em configurações executáveis.
Ele vai carregar para mim, maravilha. Aqui o meu já está pré-definido. Vou remover aqui para ficar certinho. Então, de vocês vem assim, tá? O que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai gerar informações extras, depurar. Tira. Por quê? Quando ele compilar, ele vai compilar um comentário com o caminho do arquivo onde estava e o nome do arquivo less referente. Então, isso é inútil para a gente. É só a linha a mais no nosso código. Maravilha? Bom, a gente vai colocar aqui o caminho do less, o executável, tá? Veja que ele vem aqui, ó. Normalmente less.cmd ou less, tá? No seu caso aí, você que tem um terminal à sua disposição, você vai usar o less-c, tá? No caso do Linux e do Windows, ou do Linux e do Mac. Se você está no tranqueirão do Windows, você vai usar o less-c.cmd, certo? Então você pega o caminho aqui, cola e coloca lá, less-c.cmd, tá? Então o que o NetBeans vai fazer? Tem como compilar isso aqui na mão? Uma pergunta interessante. Tem, até porque aqui no tutorial do less ele ensina isso, que é o que ele tem, tá? Então, como compila? Você abre o seu CMD, o seu terminal, né? No caso, você abre o seu CMD ou você que tem um terminal à sua disposição, que é melhor ainda. Você coloca less-c, tá? O caminho onde está o seu arquivo less. Maravilha? Não precisa disso aqui, ó. Isso aqui é só um exemplo, tá? Você dá um espaço, coloca o caminho onde vai compilar o arquivo less, ou o arquivo .css, tá? Você nomeia lá, ele vai criar para você, tá? Qual que é o ruim disso daqui? Você não tem a produtividade. Então é melhor você desenvolver o CSS puro na mão, que você vai ser muito mais rápido. Por quê? Aqui imagine o seguinte, você tem lá 3, 4 arquivos e você dá um Ctrl+C em alguma coisa. Beleza, você fez, você quer ver como é que tá. Mas tem que ir lá, puff, dar um Enter no terminal, entendeu? Ficar apertando setinha para cima. Meu, não tem produtividade isso. Então, eu estou mostrando como usa no NetBeans, tá? Mais pra frente a gente pode fazer um vídeo como usar no Sublime. Tem o Less Building, que resolve muito a vida no Sublime Text, tá? Mas por enquanto é aqui numa IDE, ok? Então é assim que você pode usar, tá? Se você quiser ir só para estudo e etc, sem problema. Bom, selecionamos aqui o compilador. Então o compilador aqui, esse executável, esse compilador, ele vai fazer justamente o trabalho que a gente faz manual, só que por trás das coisas, né? Vamos clicar aqui em OK. Tá tudo pronto, configurável. Vamos clicar em OK novamente. Ele configurou. E a gente tem que criar aqui a nossa pastinha CSS, que não criamos. Ah, não, criamos sim, desculpa. Ficando cego, então tá aqui. Bom, vamos ver essa produção aqui, tá? Vamos clicar aqui em novo. Vamos criar um arquivo aqui, .less. Vou chamar aqui de teste. Bom, salvei. Olha lá, ele aparece aqui embaixo, less compilação. Então ele está compilando, está gerando informações, tá? A primeira vez é sempre um pouquinho mais demorada para ele configurar tudo. E olha só, aqui no CSS, ele já gerou o arquivo .css. Então a partir do momento, tudo que eu fizer aqui no less CSS será gerado lá no less, no style. No teste.css. Então vamos lá, vou criar uma classe teste aqui e ela vai receber um text align center. Tá bom? A partir do momento que eu der Ctrl S, o less compila e gera a mesma coisa, tá? Então aqui está autocompilável. Se você remover o arquivo, se eu vim aqui em less building, removi o arquivo daqui, automaticamente ele remove do CSS também. Então isso é muito útil para mim, ok? Bom, vamos lá, vamos saber o que é isso aqui, como é que funciona, qual é a grande vantagem de um pré-processador, tá? Vamos clicar aqui em Language Features. Maravilha. Temos aqui um overview, você pode traduzir aí ou ler em inglês mesmo. Ok? O que acontece? O less, tá? Eu vou explicar de uma maneira arrepiante, no sentido de não é a melhor, mas é a que você vai entender inicialmente, correto? O less é como se fosse uma programação para CSS. Como assim uma programação para CSS? Você provavelmente deve conhecer ou já ouviu falar de variáveis, funções, né? Classes e etc. Você tem lá, você armazena uma variável, informações ou funções ou etc, tá? O less não é muito diferente disso, tá?
Então ele inicializa uma variável com uma arroba. Então você coloca uma arroba e a nomenclatura da variável, 2 pontos e o conteúdo dela, tá? O que ela vai representar. Isso funciona no LES. Então eu criei uma nice blur aqui, tem uma cor aqui, tá? Bom, se você é inteligente demais, você já deve ter percebido que, peraí, então eu posso criar variáveis. Vamos dar um exemplo mais simples. O seu site aí tem uma camada de 6 cores, né? Ele é em flat, ele tem 6 cores definitivas, prime, warning, danger, info, success e etc. Então você pode pré-definir variáveis e reutilizar em todo o sistemático da sua arquitetura de estrutura, né? Você montou uma arquitetura lá, estruturou tudinho. Então você pode usar essas variáveis. Aí de repente tem que mudar tudo. Pera lá, vamos mudar as cores aqui. Olha a produtividade que você tem de mudar somente os valores das variáveis, tá? Então você pode criar variáveis, definir variáveis. E a grande sacada do pré-processador é esse aqui, ó. Quando ele compilar, ele vai gerar o CSS perfeitamente correto, como se você fosse fazer manual mesmo, tá? A diferença é que você escreve 40% menos e produz 60% mais. Ou seja, você tem 100% de produtividade com qualquer pré-processador, tá? A diferença entre eles, uns vocês escrevem mais, outros vocês escrevem menos, outros te dá mais pacotes de funcionalidades, mais flexibilidade em projetos e etc, ok? Então a gente deu um overview aí sobre o LES em geral, um pré-processador, de como funciona e para que serve, tá bom? A grande sacada também é os mixins. Os mixins nada mais, nada menos do que eu ter repetições agrupadas em um local só. Por exemplo, no seu projeto, provavelmente você deve ter usado border radius em N lugares. Ctrl+C, Ctrl+V. Papapá, WebKit, BBB, Moz. Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Ou até mesmo escrevia na mão mesmo. Demorava tanto para chegar lá onde que estava o border radius em outro lugar. Você escrevia na mão mesmo, né? A grande sacada de um mixin é você pode pré-definir, por exemplo, border radius e sair replicando somente o nome border radius em onde vai ser utilizado, tá? Isso é maravilhoso. Por exemplo, aqui no exemplo, border red. Então ele tem um border topo e bottom com black. Né? Não entendi não, border red com cor black, mas enfim. Aí ele tem um menu link aqui. Então, por exemplo, ele teria que escrever, vamos lá, no menu link tem a borda red aqui, tem esses parâmetros. Vamos botar assim, esses parâmetros. Esse nome aqui tá ruim. Botar esses parâmetros. Maravilha. Então eu escrevi aqui plof. Aí nesse post, setando o link, eu teria o mesmo parâmetro. Pô, vou ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V, cara. Meu, desencana. E a manutenção disso daqui depois, provavelmente. Então eu vejo que ele aplicou o mixin, colou aqui. Tá? Só o nome, cara. Então você pode evitar aí 5 ou 10 linhas em uma linha só. Então, como eu te falei, você tem 40% e 60% ao seu favor. Ok? Mixin seria isso. Ok? Então temos aqui as variáveis. Não vou estender muito aqui no xextend, tá? Você pode vir aqui e procurar. Xextend como se fosse uma herança, tá? Como se funcionasse uma herança, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, na ULI, eu preciso da cor red no texto. Então, eu estou herdando aqui, estendendo a classe ULI, né? Por exemplo, eu tenho lá, eu tenho uma classe de menu lá onde o link é a cor vermelha, né? E nesse link, né, eu vou aplicar em outro local do meu site, em outra página. Preciso ter essa cor vermelha também, seria interessante. Pô, teria que fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Não. Você pega lá, arroba, 2 pontos, extend, parente, ponto e passa o nome da classe, do elemento que você quer estender. Então você tem que ter uma noção legalzinha aqui também de Drupal CSS para você ter um projeto dividido, não ter dividido em classes, não você ter tudo empurrado em uma classe só, você ter lá 50 linhas de comandos numa classe só. Não, tem uma coisa dividida, né? Porque xextend aqui pode salvar sua vida nesse sentido, ok? Então essa é a grande vantagem, cara. Você escreve menos e produz mais, ok?
Vamos lá. Vamos ver isso daqui, esse inicial aqui na prática. Maravilha? Vamos lá então. Primeira coisa, eu quero dar uma dica para vocês. Antes disso, eu vou falar dos function reference aqui. Bom, funções. Como é que funciona funções? Eu armazeno um conjunto de instruções e mando executar numa palavra só, certo? Vamos conhecer aqui funções. Bom, aqui tem algumas funções nativas dele. Por exemplo, converte 9 segundos em milésimos. Então ele gera aqui o resultado, tá? Isso aqui para mim não é útil, né? Vai que depende de cada projeto, né? String function. Tem várias coisas aqui, você pode dar uma pesquisada, tá? Cadê as funções aqui que eu queria passar? Tem tanto tempo que eu não entro nesse site aqui. O important que ele está falando aqui é aquele important natural do CSS, @important, tá? É só isso. A diferença é que quando compilar não aparece @important. Nem use @import, pelo amor de Deus. Functions aqui. Cheguei onde eu queria. Tava no overview, eu acabei nem olhando direito. Bom, funções, como é que funciona? Tem um conjunto de instruções e pau, mando rodar. É a mesma ideia do mixin, ok? A diferença é que eu posso passar parâmetros. Maravilha? Olha que legal. Então, por exemplo, eu tenho uma função aqui, class, então ela vai receber um idet, tá? Isso aqui faz parte daquelas functions reference lá que eu te passei. Então tem um percentage, então ele gera porcentagem. Por exemplo, eu tenho aqui 0,5, ele vai gerar uma porcentagem de 50%, tá? Então isso aqui é legal também, essa função aqui, ok? Tem outras funções bacanas, eu vou mostrar algumas coisas, tá? Eu vou mostrar no princípio da cor, que é o darkening, que, meu, fantástico. Darken, acho que é assim que lê o nome. Bom, vamos lá. Como é que cria uma função aqui? Antes disso, eu quero dar um overview aqui nesses seletores, que seria interessante também. Por exemplo, você está acostumado aí a digitar o nome da classe, dois pontos, hover, active, visitado e etc. No CSS, no caso do less, você tem uma visão aqui, um panorama muito bom. Por quê? Veja bem, temos aqui uma ID, né? Dentro desse ID, eu tenho uma classe button. Olha só, então eu estou referenciando que essa classe button pertence a esse ID. Então, por exemplo, em vez de eu usar inline tudo, fica um dentro do outro. Olha que maravilha. Então, eu tenho só batendo o olho aqui, eu tenho uma visão de como é. Eu tenho um resumo de como é que isso daqui estaria funcionando. Então, olha a outra produtividade que você tem em realizar a manutenção, né? Você ficou 8 meses sem mexer no código, você bate o olho nisso aqui e já saca na hora. Então, ele tem um button e tal, aí ele tem um hover. Então, todo seletor que esteja 2 pontos, a gente passa com e-comercial, 2 pontos e o nome do seletor e entra dentro, ok? Bem fácil. Então, aqui também eu tenho uma classe tab, um cite1, citação, né? Então, cara, é simples. Muito simples de usar. A gente vai ver isso na prática, tá bom? Então, já passei o que eu queria aqui, tá? Antes disso, antes da gente colocar em prática, eu vou dar uma dica bastante interessante, que é o preboot, tá? Esse vídeo aqui deve estar longo pra caramba. 23 minutos. Bom, esse preboot aqui, o que acontece, né? Você provavelmente deve conhecer o Bootstrap, tá? O preboot foi desenvolvido por esse camarada aqui, ó, MDO. O MDO, ele faz parte da staff aí da GitHub, né? Então o cara manja pra caramba. O Bootstrap, né? A base do Bootstrap saiu daqui, ó, preboot, ok? Foi feito o preboot na base do Bootstrap. Então, por exemplo, você tem variáveis de cores primárias aqui, ó, você tem tudo definido. Por exemplo, você vai startar um projeto, pô, você escrever tudo o start é um saco. Então vamos passar a ideia aqui de você está usando coisa pronta. Você não sabe desenvolver, que você está usando coisa pronta. Não, gente, pelo amor de Deus, estamos no século XXI, trabalhamos em corporações que precisam de produtividade. Se você usa um pré-processador para escrever tudo na mão, desencana. Volta para o seu CSS padrão, tá? Que essa história de vou desenvolver tudo na mão não cola. Isso não existe mais, não existe, tá? Depende de cada projeto. Vamos analisar desse jeito aqui. Bom, a gente tem aqui um starter, tá? É a mesma coisa. Não vou usar jQuery
Porque tem que saber JavaScript puro, cara. É, sem comentários. Bom, você tem um start aqui, ó. Pô, eu tenho variáveis, então eu tenho primer, success, warning, danger, info, predefinindo as cores aqui, tá? Se você usa Bootstrap, você conhece esses nomes aqui, tá? Então ele tem aqui, ó. Cadê? Grid system, variáveis. Então eu tenho aqui grid, eu posso gerar grids, né? Eu posso passar um make row aqui, então isso define aqui que isso daqui é um row, uma linha, tá bom? Make column. Então eu passo aqui a coluna, tá? Eu passo o número de colunas, 6, por exemplo. E aqui ele vai gerar todos os 6 com media queries e tudo certinho, né? Olha que maravilha, facilidade que você tem aqui. Você não quer usar o nome, você quer montar um código. O código, muita gente se preocupa no Ctrl+U. Como é que tá isso aqui, ó? Cara, isso aqui pouco importa. Como é que tá isso aqui? Entendeu? O que importa é o quê? Importa no seguinte, na produção, tá? No seu interno aí que você está mexendo, importa sim, tá bom? Na sua produção, isso tem que estar tudo bem organizado, bem perfeitinho. Como isso aqui será cuspido aqui, dane-se, cara. Dane-se, ok? Agora, como você está programando, o jeito que você está visualizando é importante, tá? Não confunda as coisas. Então, você tem aqui centenas de funções. Transition, Transformer, Opacity, Place Roads, né? Você tem várias coisas aqui. Tudo que você poderia levar dias para fazer, para dar um start, tem algum start no seu projeto, você pode usar o Perboot, tá? Olha que maravilha. É uma dica bastante interessante. Eu estou utilizando no meu trabalho. Isso é muito bom, ok? Bom, chega de teoria e vamos à prática. Vamos lá. Vamos criar aqui no Less, vamos criar aqui um arquivo Less chamado Mixins. Mixins, ok? Criei um arquivo fora da build, tá? Porque isso aqui não será compilado. Você pode ver lá que na pasta CSS não gerou nada. Vou criar um arquivo... Não, tá bom. Só o Mixins já dá para fazer os exemplos, tá bom? E vou criar aqui um arquivo Less chamado Style, tá bom? Criei lá. E no CSS ele já criou o meu Style CSS também. Maravilha? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, a gente vai vir aqui e importar o nosso Mixin para cá. Por quê? Porque o Mixin a gente terá uma base e vai utilizar essa base, ok? Important. A gente recua uma pasta aqui, acesso o Mixin, ponto e vírgula, salvei, tá? Alguns detalhes importantes que é bom passar. O Mixin, se você vir aqui, vamos criar uma classe aqui chamada Red. E essa Red, tá? Ah, tá. A gente tem que criar mais um arquivinho aqui. Variáveis. Maravilha? Então vamos lá. Como é que inicia uma variável? Antes lá, eu vou voltar para o Mixin, mas eu vou dar uma introdução na variável aqui. Arroba, nome da variável, 2 pontos, valor. Certo? Fácil. Arroba, vou criar uma variável aqui. Red, como se fosse o red do meu site padrão, ok? F00. Vou criar uma variável blue aqui. F069. E é isso aí. Ok? Vou criar uma aqui deixa eu ver aqui, um BT, tá? Eu vou criar uma aqui, uma variável BT. Não, tá bom, essas duas variáveis aqui tá bom. Salvei, maravilha. Vou vir aqui no Mixin, dar um important variável, tá bom? Para quê? Para mim não ficar vindo aqui no style e ficar importando duas coisas. Importa tudo de um jeito só, certo? Bom, se eu vim aqui, colocar red, color, arroba, red. Maravilha, salvei. Olha só. No nosso styles, nosso style CSS, o red foi importado. Por quê? Quando a gente trata de Mixin, a gente tem que colocar em relevância uma coisa. Colocar esse parênteses aqui, tá? Como se fosse tratar uma função, tá? A função é isso aqui. E aqui eu passo os parâmetros e uso aqui embaixo. A gente vai ver mais para frente aí, ok? Coloquei isso não é mais compilado, tá? A partir do momento que eu colocar aqui sem esse parâmetro aqui, o less ele vai entender que isso aí é uma classe comum e vai compilar, cara, de qualquer jeito. Então evite aí coisas inúteis no seu código. Isso aqui seria útil se a gente for pensar no padrão Drive CSS aqui, tá? Então eu tenho uma classe head aqui, eu posso sair replicando no meu HTML inteiro, tá? Que não é o foco que eu estou querendo dizer aqui para vocês, certo? Passei aqui, maravilha. Então eu vou botar aqui, ó.
text red. Estou definindo que é um texto, né? Tá claramente que é um texto vermelho, tá? Posso chamar aqui de bg red e passar um background color variável red, certo? Maravilha. Ainda posso criar um global aqui, all red. Por exemplo, vai ter o texto, não faz sentido, né? Mas eu posso ter o texto e o background. Então, color. Olha a usabilidade aqui, olha a flexibilidade que eu tenho. Text red e bg red. Maravilha, eu tenho os dois em uma coisa só. Olha que praticidade que eu tive aqui. Eu posso reutilizar, né? A partir do momento que eu tiver uma coesão de código de cima para baixo, ok? Olha lá, então tem essas três classes aí. Vamos usar aqui, que é o seguinte. Vou definir o body aqui, tá? Vou criar uma variável aqui também branca. Não faz sentido, tá? Eu acho que não faz sentido. Você criar uma variável branca, provavelmente branco não muda, né? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um background color, eu vou passar aqui, né? Por exemplo, eu posso passar direto a variável red, né? Ou eu posso definir aqui bg red, ok? Então ele vai trazer o background para mim e todo o trabalho que eu tenho. Deixa eu startar aqui o AMP server, que eu esqueci. Localhost, eu nem lembro como é que eu dei o nome do projeto lá. Ah, tá ligando ainda. Maravilha. Less. Biblioteca HTML. Tá aqui. Então vamos usar isso aqui, tá? A gente tem que chamar aqui o style. Opa. Link rel. Style CSS, href, CSS, style. Maravilha. Chamei aqui e tudo fica vermelho. Olha que interessante, tá? Bom, eu vou criar uma div aqui. Não vou botar classe. Vou criar somente a div, ok? E vou colocar uma H1 aqui. Meu título. E um H2 para representar meu slogan. Ok? Então eu tenho lá um título e um slogan, tá? A gente vai formatar essa classe, tá? Utilizando alguns mixins interessantes. Vamos formatar esses elementos, ok? Então aqui no mixin, eu vou criar lá border, vou chamar de radius para ficar mais simplificado, ok? Só que eu vou passar com a função aqui, onde eu vou determinar o meu size, tá? Politicamente correto, isso aqui não teria que estar no mixin, poderia estar no arquivo functions.less, tá? Mas para mim não importa, ok? Não tem aqui alguém que vai apontar o dedo, oh, você está usando errado. Não, cara, desencana. Mixin, estou usando aqui para coisas úteis para mim, tá? Isso aqui é muito útil, ok? A gente passa lá, tudo que a gente ia digitar, WebKit, border radius, a gente passa a variável size. Olha lá que interessante. Então eu tenho aqui uma função, tenho aqui o tamanho, né? A gente pode predeterminar também um valor fixo, por exemplo, 5 pixels. Eita, tá difícil, hein? 5 pixels, então ele, por padrão ele vai carregar 5 pixels se não passar nada. A gente pode replicar aqui pro resto dos pacotes. Os mos, o O e ele sozinho. Salvei, olha lá que interessante que eu tenho aqui, né? Vamos vir aqui no style e vamos atacar essa div, tá? Então ela vai ter um background aqui right, né? Vamos utilizar os recursos que a gente criou, ok? Ele vai ter aqui um text red também. E vai estar centralizadão isso aí, tá? Olha só que interessante. Eu posso criar outros mixins ali, ó. Vou criar para baixo. Vamos definir assim, tá? Para ter bem organizado. Então, funções para baixo e mixins para cima, tá? Coisas aplicáveis. Vou chamar aqui de div center ou element center, sei lá, center, tá?
ou chamar aqui só de Center. A gente vai criar o Text Center, ok? Então ele recebe aqui, e a gente pode passar aqui também o top alto, onde isso aqui virou até uma função. Eu ia chamar um mixin, mas ficou interessante como função, onde eu vou passar 0 aqui como alto, ok? Ainda posso criar aqui o txt center para ficar bem abreviado mesmo, tá? Então passo um text align center aqui, tá bom? Olha lá, super interessante isso daqui, né? Vamos usar então. Então também ele vai ser center. A gente pode melhorar esses nomes aqui, ainda tá um pouco ruim no caso do center, ok? Olha lá que interessante. Meu elemento tá lá, não tá centralizado, né? Porque a gente não predeterminou um tamanho aqui, tá? Vou colocar aqui 300 pixels. Olha lá, já ficou centralizado. Vou botar 500 aqui que fica legal. Tá? Então é bem interessante isso aí produzindo com LES, tá? Eu posso formatar aqui também. O interessante do Pre-Boots lá, que eu até fechei, ele já vem com Normalize. Então você já tem aí um reset no seu CSS, tá? Ele vem com essa coisa interessante aí, tá? É interessante isso, né? Bom, vamos lá. Eu vou pegar agora, eu vou atacar os nossos H1s, tá? Normalmente, como eu falei, você está acostumado a fazer isso aqui, né? Fica interessante? Fica, mas com o LES fica mais interessante. Dentro da div eu passo H1 e entro. Olha lá, tô atacando H1. H2, tô atacando H2. Então eu tenho, olha só, olha a organização que eu tenho aqui, né? Vamos lá. Bom, esse texto aqui, a gente vai ter aqui uma coesão com nossas coisas, tá? Então aqui vai ser text red, tá? Isso aqui eu vou passar diferente, eu vou passar o blue aqui, né? Pronto. Então tem uma coesão melhor com o que eu estou fazendo aqui, tá? Maravilha. O que mais que a gente pode fazer aqui? Border radius, a gente criou e não usou. 2.radius na div. E olha lá, ele setou lá o parâmetro. O center aqui, ó, eu posso passar o top lá, por exemplo. Vou passar aqui 100 pixels. Pô, é pixel pra caramba. Salvei e ele aplicou lá pra mim. Ok? Border radius, eu não quero 5 pixels, eu quero 20 pixels. Olha lá, já fez um negócio interessante. E assim você vai trabalhando com LES, ok? Olha que interessante. Então você tem aqui uma produtividade bacana, certo? Você tem tudo interessante ao seu favor, tá? Tá tudo autocompilável, até. O que pode ser interessante também é você minimizar isso aqui. Minificar, desculpa. Então o NetBeans aí tem alguns plugins. Você pode instalar para minificar os seus arquivos CSS. E isso aqui, cara, olha como é que sai lindo no código. Perfeito. Tudo que você... Ó, mas, cara, imagina você digitar isso aqui, assim, ia levar um tempo, né? Então, eu fiz aqui uma mixin, né? O Pre-Boots tem o seu mixin lá também. E aí você tem um trabalho fantástico, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa aquele comentário bacana pra gente compartilhar conhecimento. Valeu, é nóis!